vamos precisar exercer é a perseverança. Você lembra lá de Apocalipse, capítulo 14? Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Então, uma característica daqueles que irão passar pelo tempo do fim é a perseverança. Só que perseverança a gente não adquire no estralar de dedos, no piscar de olhos, nem da noite para o dia. A única coisa que nos faz ser perseverante é as circunstâncias da vida. Sim ou não? Sim, as circunstâncias da vida que vai nos ensinando a perseverar, principalmente na sã doutrina. E hoje a gente teve aqui a honra, né, de estar aqui com o Anderson, com a Daiane, com o pequeno missionário Micael, para falar um pouquinho sobre perseverança. Porque eu não sei se vocês sabem, mas aconteceu algo na vida deles que teve que saber lidar, né, com a situação e perseverar um pouco. E nós gostaríamos de ouvir sobre essa história, né, que parte desde o nascimento do Micael, não é mesmo? Nós queríamos saber como foi isso, como foi o nascimento e após o nascimento do Micael. Tu poderia contar um pouquinho para nós? É um privilégio poder estar aqui. Faz um tempinho, né, que eu não vinha até a igreja, né, e estar aqui na frente também. Mas graças ao Senhor que nós tivemos o privilégio de agora termos um fruto para entregarmos nos braços do Pai. Amém. E a gente casou, tem 6 anos já, e a gente não comentava muito de ter filho, né? O pessoal sempre falava, tá na hora de ter filho, não sei o quê. Aí eu, e aí, amor, a gente vai ter filho? Aí Anderson sempre falava, acho que é melhor a gente comprar um gato. Aí com essa eu parei, né? Já que a gente não vai conversar sobre esse assunto, eu vou parar de falar sobre isso. Aí até que deu um tempo, né? Que eu tenho certeza que isso aqui não foi combinado. Mas é porque eu acho legal, porque a maioria das famílias comentam, né, em ter filhos, não sei o quê, e a gente não comentava. E eu, já que ele sempre vai falar de gato, então eu vou parar de comentar, né? Até que a 2021, final de 2021, a gente comentou, e aí, amor, já tem 5 anos de casado e tal. Não, mas não dá certo não, porque a gente está planejando outra loja. Eu falando, né? A gente está planejando outra loja, a gente tem muita coisa para conquistar, muito trabalho, muita coisa. E ele, Daiane, se a gente for parar para ver o que a gente tem que conquistar, o que a gente está fazendo, a gente não vai ter filho nunca. Porque, de fato, a gente nunca está preparado, né? Então, se a gente for parar para pensar essas coisas, a gente não vai ter filho. Aí foi aí que a gente... Tá. Começaram a pensar. Vamos lá. Será que vai dar certo? Muito bem, boa noite, irmãos. Boa noite. Quando nós decidimos, então, colocar nas mãos de Deus a situação, Deus, então, nos abençoou e 2 meses depois dessa conversa, Daiane acordou 3 horas da manhã me dizendo que estava grávida. E aí... É um bom horário, né? 3 horas da manhã, 4, né? Ela tá corrigindo aqui, né? 4 horas da manhã. E eu lembro que foi obviamente uma emoção, né? Nesse dia a gente chegou cedinho na academia, 5h30 da manhã, porque ninguém dormiu mais. E aí a gente ficou grato a Deus, né? Decorreram-se então os 9 meses e Deus nos abençoou porque Micael nasceu com saúde, nasceu com as bênçãos de Deus, né? Porém,
também passamos por um momento, e aí que vai começar a história da perseverança, né? Passamos por um momento diferente, então, quando o Micael nasce. Foi, de fato, um momento bem tenso. Na real, na maternidade, no hospital em si, a gente teve um acompanhamento ali, mas não foi algo tão preciso, né, em relação a medir glicose, essas coisas, e acabou que eu fui dando mamar, no primeiro dia foi tranquilo, mas no segundo a gente percebeu que o Micaelzinho já estava mais irritado. E só um detalhe, é que antes de eu ter o Micael, eu fiquei muito assustada com relação à amamentação, porque eu participei de um evento sobre a amamentação e eles falaram algumas coisas e eu sabia que meu mamilo é invertido desde criança. Então eu pensava, vai que não vai dar certo a amamentação e tal. Mas lá no hospital mesmo, a técnica falou, você tem leite, você consegue dar conta de amamentar seu filho. E nisso começou o Micaelzinho, no segundo dia ele já começou a ficar mais irritadinho. Aí começaram sequências de choro, e a gente foi na enfermeira, a enfermeira disse, não, ele está mamando super bem. Aí levamos na UPA, a médica acompanhou, ele está mamando super bem, você tem que aprender a calar esse menino de outro jeito, porque ele vive no peito, então ele tá satisfeito, você tem que calar ele de outro jeito. E esse menino chorava dia e noite, chorava. Minha mãe veio do Rio de Janeiro para ficar comigo, e ela dormia com esse menino no colo, e a gente embalava, e ele chorava e chorava. E eu continuei na amamentação, porque as médicas e enfermeira, todo mundo dizendo que estava tudo bem, que ele estava mamando super bem. E com mais ou menos uns 12, 13 dias, eu mudei a posição dele mamar. E eu vi que nessa mudança de posição, ele sugava desesperadamente, e a gente via que ele estava engolindo, e mais um pouco desesperado, assim, cara, será que esse menino estava com fome? Aí ele passou, de fato, a chorar menos e tudo, mas aí, quando deu 20 dias, deu 19 dias que ele tinha nascido, eu conversei com a enfermeira que acompanhava a gente. E ela falou, a gente não tem médico aqui, a médica está de licença, e não tem pediatra no município, não sei o quê. E eu, mas eu estou achando ele magrinho e tal. Aí ela foi, daqui a pouco ela me mandou uma mensagem, achei um pediatra para ele, você vai lá na secretaria agora pegar a documentação para levar ele amanhã. E eu, já armou um pediatra do município? Já tem? Tudo muito rápido, assim. Aí, com 20 dias, foi que a gente mudou o rumo, né, do que a gente até então estava vivendo, porque era desesperador, a gente está com o bebê, a gente vê que ele estava bem, mas ele chorava desesperadamente, estava mamando, estava no peito, mas chorava desesperadamente. E a gente ficava, é sono, é fome, o que é? E mãe de primeira viagem, minha tia e minha mãe queriam dar leite, não sei o que. A gente, não, vamos amamentar, se ele está mamando bem, a gente vai continuar. Mas foi muita luta. E principalmente de você ver o seu filho chorar ali, você tá com a solução ali na boca dele e não conseguir suprir o que ele precisava, era muito desesperador. Confesso que foi um momento muito... E nesse momento que, tipo, ela já conseguiu o pediatra e tudo, vocês já estranharam, viram que era alguma coisa mais séria? Ou não? Vocês continuaram achando que seria, tipo, só uma provisão? Quando nós levamos o Micael na unidade de pronto atendimento, a médica que nos atendeu falou que ele poderia estar possivelmente com gases, não era, Dani? Com gases, com isquesia. Porém, nós não imaginávamos que, na verdade, a situação era outra completamente diferente. Completamente diferente. Continuando de onde a Dani parou, nós identificamos que, na verdade, ela estava passando por uma situação de produção insuficiente de leite materno. E aí ele estava mamando muito pouco, quase nada. Mas isso vocês descobriram quando foram no pediatra? Ou quando nós fomos ao pediatra. Quando a pediatra ouviu, ela
ela perguntou, inclusive, se ele Ela era já foi prematuro, perguntando né? se ele era um bebê prematuro, assim que ela viu ele, né? A gente, opa, Porque ele tinha perdido peso. perdeu muito peso. peso. Início a gente comentando com a enfermeira, acompanhando direto, e ela, não, mas é normal ter uma perda de peso e tal. E a gente via que ele estava com os ossinhos já aparecendo, entendeu? E a gente, tipo, ele estava mamando direto e tudo, mas, e as médicas dizendo ele estava mamando, então a gente estava vendo que a gente estava fazendo nossa parte, Ele né? estava mamando, mas não estava. Essa era a realidade, nós não sabíamos. Mas, para a gente resumir aqui, senão a gente vai contar muito detalhe, né? Quando a gente analisou, a pediatra diagnosticou com desnutrição grave. Com desnutrição grave. E ela falou, vocês têm que ir correndo agora para uma farmácia para vocês adquirirem uma fórmula. Então, nós saímos do hospital e fomos direto adquirir a fórmula, compramos e levamos, e ele tomou, e de fato a gente percebeu que ele estava realmente com dificuldade, né, de amamentar. Só que a gente ficou, nessa hora, bate o desespero, porque ela falou, ó, como ele só tem menos de um mês de vida, só tem 20 dias de vida, e isso, se não for tratado corretamente, pode ser um risco de morte. Então, a gente ouvir isso foi algo desesperador, né? Sendo que esses 20 dias a gente orava, pedia a Deus e buscava, né? Porém, ficou uma lição assim, que eu acho que a gente pode aplicar até no âmbito espiritual. Que muitas vezes a gente acha que estamos passando por uma situação e, na verdade, são outras situações. Então, como você vai tratar corretamente se você não sabe o diagnóstico correto? O ponto é tudo parte de um diagnóstico correto. Infelizmente, nós não tivemos, naquela situação, esse acompanhamento para nos proporcionar o diagnóstico correto. Entendi. E no caso, quando foi para receber uma notícia como essa, você como mãe, tendo a criança, querendo fazer alguma coisa e bem que não, né, sem saber o que fazer, tu poderia saber expressar assim o sentimento diante de uma notícia dessa? Nessa hora, eu estava sozinha quando ela falou, ó, você tem que sair daqui agora e ir direto para a farmácia. Anderson foi mais calmo, né? Mas ela usou essas palavras, você vai sair daqui agora e vai comprar uma fórmula urgente para ele. Aí eu fiquei, tipo, eu parei assim, aí comecei a chorar. Aí a mulher que estava acompanhando a médica, ela falou, oh, meu Deus, o bichinho não consegue mais nem chorar. E o menino chorando, feliz da vida, porque estava com fome, né? Mas nessa hora eu lembro que eu fiquei apavorada, porque poxa, meu filho está desnutrido. Como assim? Eu não tenho leite suficiente para ele? Ele estava mamando? Como assim? Aí a gente já, depois que a gente comprou leite e tudo, a gente já entrou em contato com um pediatra particular para a gente ter uma outra opinião também e ver como que ia ficando. E ele já foi falando, a sua esposa não tem leite, ela se incomoda em parar de amamentar, e eu já comecei a chorar desesperadamente no carro. Parar de amamentar? Não, isso é impossível, eu tenho leite, meu peito vazava, eu sujava fralda, eu sujava tudo. Eu tenho leite, eu tenho que continuar amamentando meu filho. Você acabou que mexendo um pouco com o emocional. Então, nossa, eu fiquei muito mal, porque era muito boa a experiência, quer dizer, não foi uma experiência legal, porque eu sofri muito em relação à dor e tudo, porque ele sugava, mas eu acho que com certeza a produção não era o suficiente. Então eu sofri muito, eu senti muitas dores. Foi um processo muito dolorido. E quando chegou essa notícia, foi mais dolorido ainda, porque eu queria, ainda continuei, dava uma mamar de vez em quando, tirava, botava na mamadeirinha. Mas depois de alguns dias, eu até insisti com a Odete, eu tenho leite e tudo, e ela, né, todo mundo tentando entender a situação, mas eu tenho, meu peito vazio, não sei o quê. Mas aí depois eu fui pensando também, a gente conseguiu dar a fórmula, ele ficou super bem, ninguém viu mais esse menino chorar, ele ficou super calmo. E depois eu fui entendendo, poxa, eu sei que o leite materno é considerado um ouro líquido, é o alimento que Deus providenciou para os bebês. Mas, por alguma razão, eu não sei especificamente qual, ninguém consegue dizer qual, nenhum médico conseguiu dizer qual, eu não produzi leite suficiente para ele, e eu fiquei pensando, poxa, meu filho já está se alimentando. Graças a Deus a gente conseguiu descobrir o que era. Ele estava precisando se alimentar e a gente conseguiu já um alimento para ele.
então tá bom. Então não vai mais me doer isso. Claro, eu queria amamentar essa conexão, não sei o quê. Mas depois eu entreguei assim, eu senti Deus me confortando assim, olha, seu filho está se alimentando, não é porque você não está dando peito que ele vai, você não vai ter mais conexão com ele e tal. Mas eu senti que Deus também me ajudou muito nesse sentido. Amém, amém. E eu acredito que nunca passei, né, por isso, e quem é pai aqui sabe melhor, né, a dor de ver um filho e você bem que a princípio o que fazer. Eu tenho certeza que isso também tirou o teu sono, né? As madrugadas, e saber que o Micael estava assim. Como foi assim os teus momentos de oração? Vinha alguma promessa? Como você fez para se apegar a Deus num momento como esse? O momento ele foi peculiar não só pela situação do Micael, mas porque o contexto em que nós estávamos era um contexto de mudança, né? Do apartamento em que morávamos, estávamos reformando uma casa e ao mesmo tempo em que a gente estava reformando, nós passamos por uma situação que foi peculiar, porque nós estávamos em transição de mudança. Além disso, nós estávamos adquirindo uma loja. Foi justamente no período assim que isso tudo aconteceu, né? Então a gente estava adquirindo uma loja e nesse momento nós também passamos por uma terceira situação, que foi um golpe financeiro. Passamos por uma situação de um golpe financeiro. Então foi a situação do Micael, foi o golpe financeiro, foi adquirir uma loja e foi reformar uma casa. Então foi tudo ao mesmo tempo. E realmente foram momentos assim que a gente percebe, como você introduziu a fala, que a perseverança ela só é possível ser desenvolvida no momento em que ela é requerida. Porque é muito fácil a gente falar assim, a gente precisa ter fé. Ok, mas assim, não é tão difícil ter fé quando está todo mundo com saúde, quando a conta do banco está cheia, quando está tudo nos seus lugares. A fé, eu penso, e eu senti isso, que ela é desenvolvida quando ela é requerida. Então, respondendo agora a sua pergunta de maneira direta, depois de traçar aqui esse panorama, eu acordava 3 da manhã com insônia, não dormia mais, a gente aproveitava e ia orar, né? Sabe? Eram situações que eu tentava entender que eu preciso fazer alguma coisa. E a gente tentava fazer ao máximo, só que existem momentos em que, mesmo que nós tentemos e até façamos tudo aquilo que está ao nosso alcance, mas ainda assim o nosso melhor é insuficiente. Eu pergunto isso porque às vezes a gente cria a ideia de que passar por dificuldade ou aflição é simplesmente você deitar em paz e né, Deus vai abençoar, então não tenho que me preocupar. A gente tem que entender que a gente tem sentimentos, né? E os sentimentos, principalmente de um pai para um filho, eu acredito que é um sentimento indescritível, né? Então, ver que
que a fonte acaba sendo Deus, porque você acaba que se conectando até mesmo na dor através da oração. E eu acredito que isso é perseverança. Exatamente. Especialmente, eu acredito que o nosso maior desafio como seres humanos na vida é entender que nós dependemos de Deus. Eu acredito que a gente costuma falar, Senhor, eu dependo de Ti, o Senhor está no controle. Mas entregar o controle para Deus e entregar a dependência a Ele, porém, ele começou a ficar todo vermelhinho. E aí nós descobrimos uma outra situação, um problema chamado APLV, que é uma alergia à proteína do leite de vaca. Então ele apresentou alergia à fórmula. Então ele teria agora, nós passaríamos por uma outra etapa de descobrir que ele não poderia tomar esta fórmula comum que todas as criancinhas tomam. Isso em um mês. Toda essa história em um mês. Em 20 dias. Meu Deus. Em 20 dias. Em 20 dias. Mas após ter encontrado a fórmula, como foi a reação de, tipo, ver que foi solucionado o problema? Só tá chorando porque, na verdade, ele devia estar dormindo 6h30. E aí ele acabou não descansando, né? Pode repetir a pergunta? Posso. Depois que descobriu a fórmula, qual foi o sentimento de gratidão, de cuidado de Deus? Então, depois que a gente descobriu, agora Deus abençoou. Aí veio outro probleminha pequenininho, né, que a gente até comentou aqui outra vez, que era o valor da fórmula. Era uma lata a R$270, sendo que dava para 3 dias. Meu Deus. Aí acabou que a gente começou com esse pequeno probleminha, mas Anderson começou trabalhando loucamente, desesperadamente. E graças a Deus a gente conseguiu comprar por 2 meses. E começou a nossa luta, então, para conseguir pelo governo, que o governo fornece, né? Sim. E a gente, com muita luta, muita oração, a gente conseguiu, né, ganhar pelo programa do governo. E agora, graças ao Senhor, a gente consegue ir todo mês só receber, só buscar. E ainda tem acompanhamento com alergista e nutricionista. Então, amém, a gente foi abençoado nesse sentido também. Cara, tô ligado. Ele tava querendo chamar minha atenção, desculpa, viu, gente? Ele quer falar. Tá feliz, né, cara? Olha, eu sei que todo mundo fala, né, que criar filho gasta muito, mas eu acho que o Micael gasta mais. Ou pelo menos gastava, né? Gastava. Ou pelo menos gastava. Nós somos premiados, né, com isso. Às vezes a gente brinca, né? Às vezes a gente via assim o pessoal falando, a fralda é muito caro e tal e tal. Fralda? Eu confesso que eu achava fralda muito barato diante do que era, enfim, requerido, né? Era requerido. Porém, a gente viu que à medida em que os problemas, o conjunto dos problemas se agravava, o nosso Deus, ele escancarava as portas também. Amém. Ele abria portas de maneira incrível, ele derramava bênçãos, como ele continua fazendo. A grande realidade, eu não acredito que a gente deva lidar com a fidelidade a Deus como barganha. Tipo assim, eu devolvo dízimo, então a oferta, então Deus é obrigado a me abençoar. Não é assim. Eu acho que não funciona e isso é egoísmo. Porém, embora a gente saiba que o sol e a chuva são bênçãos de Deus que são derramados na vida de todos, isso é uma verdade, porém eu também acredito que uma outra verdade é que há bênçãos que Deus derrama de maneira específica sobre seus filhos fiéis. E nós procuramos ser fiéis a Deus. Eu lembro, inclusive, que no meio desse furacão todo, né, do golpe, da fórmula muito cara, da reforma da casa, de adquirir uma outra loja, de situações assim. Eu lembro que quando a gente recebia algum valor e tinha que cobrir todas as coisas ao mesmo tempo, aí vinha aquela tentação humana de falar, e agora? Olha o tanto de responsabilidades que nós estamos tendo. Vamos devolver aquilo que pertence ao Senhor? Nos dízimos, nos pactos? Só um parêntese,
falando em pacto, eu iniciei com o pacto com Deus quando eu tinha 15 anos de idade. Na ocasião em que, meu pai está ali no fundo, ele com certeza vai lembrar disso, na ocasião em que a gente foi fazer uma campanha de trabalho em Crateús. E eu tinha colocado aquela situação das mãos de Deus, falei, Senhor, se o Senhor abençoar, eu gostaria de devolver não só o dízimo, mas um pacto como oferta de gratidão ao que o Senhor faz. E desde aquele tempo, que foi dezembro de 2005, 2006, alguma coisa assim, desde aquele tempo, eu tinha iniciado um pacto. E eu nunca tinha passado algum momento sem devolver o pacto ao Senhor. Mas nessa situação a gente se sentiu tentado, mas eu falei, ora, se a Bíblia fala que Deus é o dono da prata e do ouro e que Ele está disposto a derramar bênçãos sem medidas, por que então, justamente nesse momento em que eu preciso ser mais fiel ainda, por que eu vou deixar de ser fiel a Deus? Então nós continuamos fiéis também nesse momento e percebemos Deus abrindo portas. Amém, amém. Vocês falando isso, eu me lembrei do que o salmista falou, né? Salmos 30. O versículo agora eu não posso dizer de forma precisa, mas que diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esse é o nosso Deus, né? Que não nos livra totalmente das dores, das dificuldades, mas promete estar conosco em todas as dores, todas as dificuldades, né? E isso é tão verdade, só para fechar, que eu lembro de cada oração que eu fazia quando o Micael estava chorando. Eu entregava muito ele a Deus nas madrugadas. E, de fato, é um momento que aproxima muito a gente de Deus. E, às vezes, tem gente que fala, mas está acontecendo isso comigo porque Deus não me ama, ou, enfim, vou me afastar da igreja. Mas, para mim, eu acredito que para a nossa família, que vivenciou tudo isso foi um momento que mais nos aproximou de Deus. Porque eu lembro que quando o pai ia orar de madrugada, eu chamava, pai, vem orar aqui com o neném, não sei o quê. E inclusive, orem por ele, que essa noite ou amanhã ele vai estar passando por uma cirurgia para reversão de colostomia, né? Quem puder orar por ele, a gente agradece. E eu lembro que a gente se unia em oração, o pai orava de madrugada, eu entregava o Micaelzinho, cantava com ele. Foi um momento muito sublime de adoração, assim, que mesmo no sofrimento a gente conseguia, com muito fervor, adorar o Senhor. Amém, amém. Foi uma honra, tá, receber vocês aqui conosco, né? Gostaríamos de chamar a Lídia e o Edilson, que eles passaram aí esse mês com essa cesta abençoada, e agora vamos passar para vocês, né? Para que vocês também recebam as bênçãos aqui nessa cesta, né? Legal. Vocês se querem compartilhar como foi a experiência? Boa noite, igreja. Gente, o que a gente teve essa experiência, a gente escolheu, a Lídia escolheu o grande conflito e a orientação da criança, né? Eu tenho uma pequena grande criança em casa, né? E a experiência foi maravilhosa. Nesse livro, vale a pena você que tem a coleção desse livro, vale a pena pai e mamãe ler esse livro. Descobri muitas coisas que eu pretendo levar daqui para frente. Amém? E como eu sou ruim de memorizar as coisas, não dá para decifrar, mas todo dia eu lia, né? Lia a Bíblia e também lia cada versículo que tinha nesse livro aí. E foi muito importante, foi muito bom. Só um detalhe, Lucas, para fechar. O médico que nos atendeu foram 2 pediatras. Na verdade, um pediatra e um neonatologista. Quando o Micael saiu da pediatra, aqui foi atendido numa quinta-feira, né, Dani? Numa quinta-feira. E na sexta-feira, no dia seguinte, nós